A médica estava trocando as tornozeleiras de identificação de 2 recém-nascidos. Um dos bebês tinha falecido, e ele era o neto primogênito, o mais importante para a família do conglomerado financeiro. Nesse momento, o neto do magnata começou a apresentar problemas respiratórios. No entanto, a enfermeira não conseguia contatar o médico de plantão, e a mensagem só foi vista pela médica no meio da noite. Ela correu apressada para o hospital na tentativa de salvar o bebê. Enquanto corria pelo hospital, a médica acidentalmente esbarrou em uma paciente, mas, por causa da urgência, seguiu diretamente para o quarto do bebê. Toda a cena foi observada pela paciente. No entanto, por ter perdido o tempo ideal para os cuidados, o bebê não resistiu. E mesmo com todos os esforços da médica, já era tarde demais. Ela só pôde assistir, impotente, ao neto do magnata morrer diante de si. A enfermeira presenciou a situação e pensou em informar a família, mas foi impedida pela médica. Após a saída da enfermeira, a médica pediu ajuda ao pai, pois sabia que o bebê era o único herdeiro da poderosa família e o primeiro filho de sua amiga. O diretor do hospital, que era seu pai, entendeu a gravidade da situação e propôs uma solução. Ele deixou claro que se a família do magnata descobrisse que a morte do neto fora causada por um erro dela, não só retirariam seu investimento do hospital, como também arruinariam sua carreira. Seguindo o conselho do pai, a médica olhou para outro bebê prematuro e decidiu trocar as tornozeleiras de identificação dos bebês, deixando o filho de uma família pobre no lugar do falecido. No entanto, a enfermeira acabou percebendo a troca. Sem saída, a médica pediu à enfermeira que mantivesse o segredo, e até ofereceu ajuda financeira para o tratamento de leucemia da filha da enfermeira, prometendo que seu pai organizaria tudo. Inicialmente, a enfermeira resistiu, já que a mãe do outro bebê era sua parente. No entanto, ao ser questionada sobre sua própria filha, a enfermeira cedeu. Ela seguiu as instruções da médica e chamou a mãe do bebê prematuro, comunicando a falsa notícia de que a criança havia falecido. A mãe, desesperada, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela sabia que seu filho estava se recuperando bem. Ao perceber a insistência dela em ver o bebê, a médica pediu que a enfermeira a afastasse, evitando que a mãe visse o rosto da criança. Contudo, a mãe, chamada May, não aceitava a morte do filho e resistia a deixar o hospital. Ela não conseguia acreditar que seu bebê, que estava saudável no dia anterior, poderia ter morrido tão repentinamente. A médica tentou explicar que tinha feito o possível para salvá-lo, e que essa tragédia era algo que nenhum médico gostaria de presenciar. Sentindo-se culpada, a médica decidiu sair do quarto rapidamente, mas ao chegar à porta, encontrou-se com a senhora do conglomerado. Sentindo algo estranho, a senhora veio verificar o estado do neto. A médica tentou tranquilizá-la, dizendo que o bebê estava seguro na incubadora, e que ela não precisava se preocupar. Para evitar que a mulher permanecesse no quarto, a médica fingiu estar tonta e pediu para ser acompanhada até seu escritório para descansar. Mesmo assim, a senhora sentia um pressentimento materno, uma angústia profunda, como se algo estivesse errado com seu filho, o que a deixou muito inquieta. A médica, ao ver a reação da amiga, também foi tomada pelo peso da culpa. Enquanto isso, May, a mãe do bebê falecido, abraçava o corpo do filho sem aceitar a realidade. Era a primeira vez que ela segurava o filho nos braços desde o nascimento, mas ao invés de levá-lo para casa, teve que carregá-lo até o necrotério. Siga cenas narradas.cm para mais vídeos.